Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio de Enciclopédia Mística. Aqui eu vou estar falando sobre assuntos místicos, é claro, de acordo com a minha experiência pessoal e com o meu estudo, né, a minha cultura, principalmente Rosa Cruz e do esoterismo, do misticismo ocidental e um pouquinho de oriental também que eu estou aprendendo agora. Então, vamos lá. O assunto de hoje, cara, é o seguinte: o que é o corpo psíquico? No caso, o corpo psíquico é o corpo astral, é o corpo, é o fantasma, enfim, o corpo de energia. Existem vários nomes, tá? Mas a nomenclatura que a Ordem Rosa Cruz utiliza e que eu também utilizo é corpo psíquico. Eu já falei um pouco sobre isso lá no vídeo sobre a teoria dos três corpos, tá? Então é importante estar falando, lembrando, porque isso é estrutural, isso é fundamental. É o seguinte, cara, o corpo psíquico ou corpo astral. Primeiro vamos falar desse negócio de psíquico, né? Antes de mais nada, vamos falar desse negócio. Por que psíquico? Bom, o principal motivo é porque é o jeito que a Ordem Rosa Cruz chama, né? Então, só isso, porque veja só, corpo astral é o nome mais conhecido desse corpo intermediário, né? Desse segundo corpo que nós temos, que é um corpo feito de energia. E é um termo que é um termo medieval, ali já é muito utilizado esse nome corpo astral, desde Paracelso, se não me engano. E aí o que acontece? Quando você fala de ocultismo, você fala do próprio Eliphas Levi, de Papi, você fala da própria teosofia de Helena Blavatsky, de Leadbeater, né? Que eles cunharam muito esse termo corpo astral, corpo astral. Então é uma coisa que se popularizou bastante esse termo astral. Mas dentro da Ordem Rosa Cruz, você não fala corpo. Claro que você pode falar, né? Mas assim, o termo que vem tradicional pra gente é corpo psíquico. Porque quando a gente fala corpo astral, tem uma coisa importante para falar também, né? Paralelamente a isso. Calma que esse assunto ele é bem importante, cheio de coisa. O corpo astral, veja só, você tem que imaginar, antes de mais nada, você tem que imaginar que existe dentro de você um corpo feito de energia, tá? E aí o que acontece? Você diz, corpo astral. Esse corpo astral ele vai para onde? Quando tem a projeção, ele vai para o plano astral. Então você tem que considerar que existem outros planos de existência, que existe um mundo espiritual. Tem que existir mundo espiritual, senão você vai se projetar, você vai para onde, cara? Você vai para o plano físico? Então isso é uma confusão muito comum, porque as pessoas dizem, você vai se projetar no plano astral, então você vai ver, você vai espionar fulano, você vai espionar cicrana, você vai poder ver o que está escrito na prova, você vai poder ver um número, você vai poder um espião lá americano invadir a China lá e ver o segredo que está no cofre. Não é bem assim que funciona, tá? Só imagine, tá certo? Imagine, hipoteticamente, que a gente tem um universo que ele é multidimensional. Multidimensional. A primeira dimensão dela, a dimensão mais tosca, a dimensão mais bruta, é essa dimensão material. A dimensão mais peba, mais paia, mais grosseira que a gente tem é a dimensão material, tá? Beleza? Show de bola. Além dela, existem outras dimensões mais sutis que na tradição oriental se chamam planos sutis. Então existem várias camadas aí de outras dimensões, né, de vários graus de sutileza diferente. Então nós temos ali mundos que são mais densos, mais grosseiros,
E mundos que são mais sutis, quando você vai chegando perto da luz, perto do divino, né? Perto do paraíso, do céu, vamos dizer assim, mais sutil vai ficando esse universo. Então, quanto mais para baixo, mais denso, quanto mais para cima, mais sutil. Então, considerando isso, o que nós temos de mais denso no universo é o próprio plano material, e o que nós temos de menos denso é um plano que a gente vai chamar de plano divino, que é o inominável, é uma coisa assim que os orientais chamam de Tao, né? O Dao, que é uma coisa que você não pode nem nomear. Se você der um nome, você está errado. É o inominável. Já está dando nome, né? Chama de inominável, mas tudo bem. E é o que acontece. Você tem ali várias dimensões. E considerando a teoria do macrocosmo, do microcosmo, então o ser humano ele também tem várias dimensões. Então é por isso que na teoria dos três corpos eu falei dessas três dimensões básicas, que é a dimensão física, dimensão psíquica e dimensão espiritual. Então essa divisão tripla do ser humano e do universo e da natureza, ela é muito clássica dentro do misticismo ocidental. O misticismo oriental ele divide em mais planos, 7 planos ou mais. Mas o misticismo ocidental geralmente divide em 3. Vamos chamar então de mundo físico, mundo astral e mundo mental ou espiritual. Então, seguindo essa divisão tripla, o ser humano ele também tem o corpo físico, ele tem o corpo astral e ele tem o corpo espiritual, que é a mente, a consciência, o intelecto, tá? Então, existem 3 dimensões, tanto no ser humano quanto na natureza. Então, nós temos um corpo físico para viver no mundo. Eu acho isso super simples. Cara. Eu acho que isso uma criança de 5 anos entende. Nós temos um corpo físico para viver no mundo físico. Nós temos um corpo astral que ele pode viver e habitar no plano astral. E nós temos uma mente, uma consciência, um corpo mental, um corpo espiritual, para viver na dimensão espiritual. Muito simples. Agora, quando a gente está vivo, consciente, vivo é claro, né? Quando a gente está vivo e consciente no plano material, o que acontece? Nós estamos com o corpo físico, com o corpo astral e com o corpo intelectual, com o corpo espiritual, os 3 um dentro do outro, assim, como se fosse uma boneca russa. Então tá um encapsulado dentro do outro, várias camadas. Quando você tem uma projeção astral, o seu corpo astral ele vai sair junto com a sua mente. Então a sua mente ela vai junto do corpo. Então é como se tivesse deixado uma casca e você tivesse retirado ali 2 bonequinhas uma dentro da outra. Então você vai estar no seu corpo astral e dentro do seu corpo astral vai estar a sua mente, vai estar o seu espírito, tá? Aí você vai estar flutuando ali com o corpo astral. O corpo astral ele não é a sua mente. O corpo astral ela não é a sua alma, não é a sua consciência. O corpo astral é um corpo, é um veículo, tanto quanto esse corpo físico aqui. É um outro tipo de corpo. Ele não é um corpo físico, ele é um corpo energético. Ele é um corpo feito de uma energia mais sutil do que o físico e menos sutil do que o espírito. É uma energia intermediária entre o físico e o espiritual. Então, o corpo astral, ele é o intermediário entre o corpo físico e o corpo espiritual. Certo? Isso aí é o corpo astral. O Rosa Cruz, ele chama esse corpo astral de corpo psíquico. Então, tudo que é astral, o Rosa Cruz chama de psíquico. Inclusive o plano. Você tem o plano astral, onde o corpo astral vai viver, vai caminhar, vai ter as experiências lá nos planos astrais. O Rosa Cruz chama de planos psíquicos. É só uma diferença de terminologia, tá? É um termo diferente que eles usam, mas o significado é o mesmo. Então, quando você ouvir eu falar psíquico, você vai estar entendendo como se eu estivesse falando astral, beleza? Então, vamos lá. O corpo psíquico,
ele vive grudado. Quando você está vivo e consciente no plano físico, o corpo psíquico ele está grudado no seu plano físico. Então, o físico e o psíquico estão grudadinhos assim, coladinhos, tá? Quando acontece uma projeção psíquica, né, que no caso o Rosa Cruz ele não chama de projeção astral, chama de projeção psíquica. Quando acontece uma projeção psíquica, o que acontece? O seu corpo psíquico ele vai se desprender. Tem o que eles chamam de estado vibracional, né? Então tem aquela vibração assim, zum, 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 zum. Aí o seu corpo psíquico vai se desprender e vai flutuar por aí, independente do seu corpo físico, que vai ficar aqui deitadinho dormindo, tá? Então é mais ou menos isso que acontece numa projeção psíquica. O seu corpo psíquico ele vai se desprender do seu corpo físico e ele vai habitar de forma consciente em outros planos, em outras realidades. É uma viagem interdimensional que acontece, entendeu? Então, o corpo psíquico, ele é um corpo que ele é feito de uma energia que ela corresponde a essa dimensão da natureza, essa dimensão do universo. Então, existe uma parte do universo, vamos dizer assim, que é feito de uma energia mais sutil, um outro mundo, uma outra realidade, o mundo espiritual. Existe mundo espiritual? Eu posso dizer que existe, porque eu já fui lá várias vezes. Eu estou cansado de ir no mundo espiritual e voltar, graças a Deus que eu vou e volto, né? Teve uma vez que eu fui que eu quase que eu não voltava, mas tudo bem. Então assim, cara, o mundo espiritual existe, para mim é uma certeza. Então, o corpo psíquico, ele é esse veículo, ele é um corpo como o corpo físico, semelhante ao corpo físico em vários aspectos, né? Ele tem os seus órgãos, ele tem cabeça, ele tem braço, ele tem perna, ele tem órgãos internos, tá? Mas ele possui ali, mas ele não é idêntico ao corpo físico, ele possui características bem particulares, bem diferentes do corpo físico. Então, ele tem capacidades muito mais poderosas, muito mais ampliadas do que nós vemos no corpo físico. Então, só a capacidade de voar já é grande coisa, né? Então, o corpo psíquico ele é capaz de flutuar, de voar, porque as leis do mundo psíquico, as leis dos planos sutis, elas são diferentes, né? Então, cada plano ele tem, vamos dizer assim, o seu próprio conjunto de leis, mas são leis que elas têm a sua lógica, elas têm a sua razão de ser, mas elas são leis diferentes das leis físicas, tá? Elas são leis mais complexas e mais diferentes das leis físicas. Por exemplo, nós não temos ali uma gravidade, nós temos vários tipos de gravidade, mas nós não temos uma gravidade unidirecional que vai puxar você para o centro da Terra de forma inexorável, né? A gravidade ela pode puxar você para cima, para baixo, para um lado, para o outro, depende de vários fatores. Então você está meio que flutuando realmente no espaço, você não está mais submetido à gravidade. Então uma das características, né, do corpo psíquico que são mais marcantes, que você sente logo assim que você tem uma projeção, é a capacidade de voar. Capacidade de voar. Então só o fato de você voar de verdade, consciente, você não está mergulhando numa piscina, você não está flutuando Eu acho que só se você ir para o espaço e olhar lá. E mesmo assim você vai estar dentro de uma cápsula. Você não está caindo do avião, você não está pulando de paraquedas, você está realmente voando de verdade, como se você fosse um Superman. Como se você fosse um Goku, cara, como se você fosse um super-herói qualquer. Você está voando, mano. Então é uma experiência muito marcante, tá? Então o corpo psíquico, ele tem essa dimensão de ser um reflexo do corpo físico, de ele ser também um veículo para a sua alma, para a sua consciência, e ele ter essas capacidades ampliadas, maravilhosas, que eu vou falar um pouco mais sobre elas também em um outro vídeo,
Mas, assim, é importante saber que o corpo psíquico, o corpo astral, ele não é a sua alma. Ele é um veículo, ele é um corpo como o seu corpo físico, que serve para sustentar, que serve para carregar a sua mente, o seu espírito, a sua consciência. O que isso quer dizer? Tem um porém muito interessante que muita gente não pensa. Isso quer dizer, cara, que o seu corpo psíquico, o seu corpo astral, ele vai morrer também. Ele é mortal. Ele não é imortal. O que é imortal é a consciência, é a mente, é o espírito, que é o que reencarna. Isso é imortal, indestrutível. Mas o seu corpo físico, ele é mortal. Você vai morrer, ele vai se desintegrar. E o seu corpo astral também. O seu corpo psíquico também. Ele vai servir como veículo para você. Quando o seu corpo físico morrer, ele vai servir como veículo para você no plano astral durante um tempo. Mas vai chegar uma hora em que acabou. Porque ele não vai ter mais a alimentação dessa fonte de energia que é o corpo físico. Né? Então, o corpo astral, ele puxa a energia dele do físico, do que a gente respira, do que a gente come. Então, tem toda uma alquimia interna que ela pega essa respiração, essa energia que a gente puxa pela respiração e que absorve pelos alimentos, né? Que transforma em força vital, e essa força vital é absorvida pelo corpo astral. Então, o corpo astral ele precisa dessa alimentação, precisa dessa respiração, precisa desse corpo físico para existir. Né? Esse é um dos motivos de que existem vampiros astrais. Né? Eu não quero assustar, não quero começar já assustando vocês, não. Mas, assim, a energia do corpo astral de uma pessoa viva, ela é mais intensa, ela é mais forte do que a do corpo astral de uma pessoa morta. Ou do que só um corpo mental, né? Só do que um corpo espiritual, uma consciência sem corpo psíquico. Né? Então, o corpo astral de uma pessoa viva, o corpo psíquico de uma pessoa viva, ele tem um tipo de energia que ele é bem intenso, que ele é bem, como é que eu posso dizer? Saboroso, vamos dizer assim, para certas entidades que estão ali, né, para sugar a sua energia e tal. Mas isso aí é outra história, isso aí é outro papo, e a gente fala um pouco melhor sobre isso depois. E não tem nenhum motivo para ficar assustada. Eu acho que, assim, as pessoas, elas têm uma proteção muito boa natural, tá? Elas só ficam vulneráveis em certas situações muito específicas. E eu vou falar um pouco mais sobre isso em outra ocasião, beleza? Então o papo aqui já foi longe e a gente continua depois. Valeu, até mais!